nossos avisos. Calma que está aí. Irmão, isso está acontecendo porque nós estamos mudando algumas coisas aqui na igreja. A nossa imagem, então por isso nós estamos tendo esses problemas. Mas já vamos colocar tudo no lugar essa semana aí. Terça-feira, aqui na igreja, ainda a nossa campanha Derrubando Gigantes, Vencendo Gigantes, estará conosco a pastora Franciane, da igreja cristã renovada, estará conosco aqui na próxima terça-feira, 7h30 da noite aqui na igreja. Então, irmão, não deixe de vir, não deixe de estar conosco, orando. Temos um tempo onde precisamos demais do Senhor para caminhar conosco. Pode passar para cá. Isso, quarta-feira, como temos aqui comumente, a nossa proposta, da nossa célula, o Papo de Homem, estaremos conversando a respeito do homem e a modernidade. Então, não deixe de estar aqui presente, não deixe de estar conosco. Posso tirar? Isso. Sexta-feira, 7h30, a nossa vigília de oração, falando da primavera de Deus nas nossas vidas. Não deixe de estar conosco. Sexta-feira, 7h30 da noite. Isso. E no domingo pela manhã, quero apenas, irmãos, aqui investir 2 minutos a mais. Temos tido na nossa igreja, já há um tempo, o panorama bíblico do Novo Testamento. E disso nós desenvolvemos em outras oportunidades, estudarmos um pouco mais a Bíblia. Mas eu confesso a vocês que tenho sentido muita falta de muita gente aqui na igreja. Nós amamos o culto do domingo à noite. Formidável. Mas escola dominical, meu irmão, se não houver escola dominical, nada que a gente vai tratar aqui você vai entender. Ah, pastor, tem 10 anos de igreja, glória a Deus. 40 anos de igreja, glória a Deus. Mas se você não souber dos assuntos, não souber, não ouvir melhor, não ter um tempo para você perguntar e saber, nada do que acontece aqui vai te alimentar da forma que a escola bíblica te alimenta. Então, mais uma vez, aproveitando a oportunidade do domingo, do culto dos professores, não é verdade? Dia do professor relembra a sala de aula, relembra informação, que traz informação. Então, um bom cristão é aquele que é bem informado. E se ele é bem informado, ele é bem formado. E não há lugar melhor para receber informação e ter formação do que a escola bíblica. Ok? Amém, irmão? Amém. Posso contar com você domingo, 8h30 da manhã na igreja? Amém? Amém. Eu espero você domingo que vem, 8h30 da manhã na igreja. E à noite, nosso culto de louvor e adoração. Teremos um culto especial da nossa igreja no próximo domingo, com pregador de fora. Não deixe de vir. Não deixe de vir. Amém? Nós vamos mais à frente, no mês de novembro, nós vamos falar bem melhor sobre esse nosso projeto. Eu, Jesus e mais um. Lembra daquela pessoa que você gosta dele, e você gostaria que estivesse aqui? Eu quero que você comece a orar por ele, porque muito em breve ele e ela estarão em nome de Jesus. Amém? Isso. E no dia próximo, dia 28, nosso encontro distrital de mulheres que acontece em Espera Feliz esse ano. Será uma bênção em nome de Jesus. Amém. Hoje é com muita alegria que eu dou um culto, também alusivo aqui dos professores, é que nós vamos ouvir a palavra do mesmo professor. Tive a alegria de chegar aqui na igreja há 8 anos atrás, poder sentar, conversar, vê-lo entrando na escola, se formar, devido aí a esse tempo triste da pandemia. Infelizmente não pude, assim como também não houve formatura, mas eu louvo a Deus pela vida do nosso professor Tiago, quem Deus vai usar nessa noite para falar ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações. Você pode aplaudir a vida do Tiago. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago, há tempos atrás, sempre abrindo
a nossa escola bíblica, né, que acontece aos domingos, às 8h30 da manhã, você vai estar aqui. E um dia eu falei, Thiago, vamos orar? Quem sabe, meu jovem, a gente pode te convidar para se pregar na igreja. Na primeira conversa, não gostou muito não. Mas Deus é Deus, e é poderoso para nos ajudar, para nos capacitar e nos fazer maior. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo, teu filho, e eu louvo ao Senhor pela vida do professor Thiago. Que tenha, Deus, sido bênção em nossas vidas, bênção em nosso meio, e quem, Deus, o Senhor vai usar para ministrar ao meu coração, o coração da igreja. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, irmãos. Amém. Nesse momento eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 25 e vamos ler do 13 até o verso 29. Uma parábola muito conhecida dos 10 talentos, inclusive tem uma referência cruzada em Lucas 19, do 11 e 20, que Jesus basicamente conta a mesma história. Amém, irmãos? Acharam? Amém. Com reverência, vamos ler a Santa Palavra de Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, porque o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também, que tinha recebido 2, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu te conhecia, sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntes onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem aos 10, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Amém? Vamos levar a Deus mais uma palavra de oração? Senhor Deus, foi lida agora a tua santa palavra, que o Senhor possa estar falando em nosso meio, Deus, que o Senhor possa estar me usando, Senhor Jesus, que a tua luz, que a tua glória possa ofuscar a minha presença nesse momento, ó Deus, que não seja eu falando, Pai, mas que seja a tua palavra, Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor Jesus, possa, Senhor Jesus, entrar no coração dos irmãos, possa fazer diferença na vida deles, em nome de Jesus, que seja
o eu falando, ó Deus, mas seja o teu Santo Espírito que coloque as tuas palavras na minha boca, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, antes da gente estar entrando no sermão propriamente dito, vale a pena a gente abrir um parênteses. A gente está falando hoje, o culto é voltado sobre o dia dos professores, e Jesus, ele foi um grande exemplo de professor, né? Porque como professor, a gente sabe que as principais características que um professor deve ter, primeiro é o amor pelo ensino, tem que ter uma boa didática, uma boa metodologia e também conseguir explicar o que é passado de várias maneiras a ponto de poder alcançar várias pessoas, para que todos os alunos, todas as pessoas possam entender. E Jesus é um exemplo clássico disso, porque ele utilizava justamente das parábolas, e na Bíblia é relatado em torno de 40 a 49 parábolas, pelo que eu pesquisei, e Jesus ele utilizava essa figura da parábola, que é uma figura muito conhecida, é uma figura familiar para o judeu, que a parábola nada mais é do que uma história cercada de uma moral por trás. E Jesus utilizava muito dessa ferramenta para poder evangelizar e propagar o seu ensino, que ele queria passar para o povo. Então, que fique um relato realmente como Jesus, ele é um exemplo de professor. A didática na qual ele explicava de uma maneira simples, conceitos complexos, era simplesmente formidável. Jesus, nessa parábola dos talentos, a gente pode levar por dois lados. O primeiro é o lado escatológico da palavra, porque a gente vê que, logo no começo, esse senhor, que a gente pode levar como um grande empresário, um grande senhor que tinha muitos bens, muitos tesouros, tanto é que a figura do talento, Jesus conhecia muito bem as moedas, o dinheiro que era usado naquela época, então era algo muito palpável, muito inteligível para o povo naquele período. Então essa figura do talento era uma medida de peso que era utilizada justamente para poder quantificar materiais nobres, como ouro, prata, cobre e chumbo. E um talento de ouro, ele equivalia, pelo que eu pesquisei ultimamente, a 60 mil reais, ou naquela época, ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Então, esse senhor, ele entregou 5 talentos a um dos seus servos, a outros 2 e a outro 1. A gente logo vê de cara que ele entrega, ele conhecia, a gente fazia até uma analogia, né? Ele conhecia o talento desses servos. Ele sabia que a 5 ele poderia multiplicar aquele talento assim como foi quando ele regressou. E o que tinha 2 da mesma forma. E aquele que tinha 1, que deu 1, Jesus também, aquele senhor, na verdade, ele percebeu que ele confiou aquele talento justamente para tentar fazer aquele servo produzir alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente pode observar no texto é que esse senhor conhecia os seus servos, o potencial dos seus servos. Então, ele foi para poder a uma terra e entregou para esses servos esses talentos. E quando ele voltou, os 2 primeiros conseguiu multiplicar isso. O que tinha 5 conseguiu mais 5, então render 10 talentos. E o que tinha 2 conseguiu mais 2 e conseguiu mais 4 talentos. Mas aquele que foi dado 1, ele já, o que ele fez? Ele pegou aquele talento e enterrou, escondeu aquele talento e justificou essa atitude perante o seu senhor, quando ele voltou, dizendo que o senhor ele conhecia a fama de severo daquele senhor e por isso, justamente para não correr o risco, ou seja, ele teve medo de arriscar, ele teve medo de ousar mais, de conseguir superar a expectativa na qual aquele senhor tinha depositado a ele. E aquele senhor repreende grandemente, não só não dá a bênção na qual os 2 senhores foram gratificados, mas também como aquele único talento que ele tinha, ele tirou e entregou àquele que tem 10.
E isso a gente pode levar por um lado escatológico, né? A Bíblia fala de quem muito é dado, também muito é exigido. Mas também, o ponto que eu quero falar aqui, irmãos, desse sermão, é justamente sobre a figura do talento. Você usar o seu talento, o seu dom, a serviço de Deus. Não vou falar sobre algo vocacional, embora muita coisa que eu cite aqui esteja relacionada, mas sim o processo para você encontrar o seu dom, identificar o seu talento, você poder investir nele, você poder amadurecer e, enfim, servir. O primeiro fator, processo, é justamente você identificar o seu talento. Tá? É o primeiro ponto. É interessante que quando somos crianças, na infância, a gente gosta de ficar brincando de profissões. Eu mesmo lembro quando eu era criança, várias vezes eu brincava, eu queria ser médico, brincava de ser jogador de futebol, várias outras coisas, entregadora de gás. Então a criança não tem essa figura muito madura do que ele quer ser. Ele vai maturando isso conforme passa os anos, até a gente encontrar a nossa vocação. O que a gente tende a fazer é um processo a médio e longo prazo. Então, primeiro passo, a gente tem que identificar, a gente tem que descobrir qual é o nosso talento na igreja, para servir ao Senhor. Por quê? Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre justamente a figura do corpo. E é interessante, eu amo essa analogia da figura do corpo, porque se a gente pega a figura, e aí, imagina, todos forem mãos, querer ser mãos, todos quererem ter pés, todos quererem ser tronco, peito, o corpo não funcionará como uma unidade. E isso também a gente pode levar para a figura da igreja. Aí eu estou aqui no púlpito, estou também no Ministério de Louvor. Muita gente acha que para poder servir na igreja a gente tem que estar uma figura num ministério mais à frente para ser visto, mas na verdade você pode servir de diversas formas. Se a igreja tiver só músicos, quem vai pregar? Se a igreja tiver só pastores, quem vai tocar, quem vai fazer louvor? Se a igreja não tiver ministério de oração, quem vai interceder? Se a igreja não tiver administradores, quem vai cuidar, zelar pelo dinheiro? Então é muito importante você localizar o que você está propenso a fazer dentro da casa de Deus. Amém. É interessante que a gente pode ter talentos múltiplos dentro da casa, usar dentro da casa do Senhor. A gente pode tocar, a gente pode trabalhar também na frente, uma pregação, estar à frente de um ministério, ou não. Muitas vezes a gente pensa, eu vou fazer o que? Eu não sei tocar, não sei falar, mas você sabe orar, você sabe dar uma palavra, você pode trabalhar com o evangelismo, você pode estar intercedendo no ministério de oração pela igreja, pelos irmãos, você pode estar ornamentando a igreja em ocasiões especiais. Então, trabalho não falta, o que falta são trabalhadores dispostos a querer trabalhar. E o primeiro ponto é justamente você identificar esse talento, descobrir o que você quer fazer. Muitas vezes a gente descobre justamente chutando, né? Vou aqui, vou fazer isso aqui, não levo um jeito para pregar, vou tentar orar, a gente vai descobrindo, assim como crianças, a gente descobre o que a gente quer ser. Muitas vezes a gente vai amadurecendo, vê que a gente não vai muito para um lado. Eu mesmo já quis ser várias vezes, fui um jogador de futebol fracassado, queria jogar futebol, hoje sou professor, sou músico. Então muitas vezes a gente, na igreja, a gente muitas vezes faz isso mesmo, a gente vai chutando ali, tentando nos encontrar, mas a gente tem que tentar, a gente tem que estar aberto para poder servir ao Senhor. A gente tem que deixar de ser o crente 3 S's: salvo,
sentado e satisfeito. E sim, o outro viés do 3S: o salvo, o servo e a serviço. Amém? Segundo ponto, já falando sobre como você deve identificar o seu talento, é você investir no mesmo. É interessante que alguns estudiosos, eles dizem que para a gente se tornar especialista em algo, é necessário 10 mil horas de estudo. Eu não sei se acredito nessa teoria, mas eu sei que para a gente poder aperfeiçoar aquilo na qual Deus nos colocou, incumbiu de trabalhar na igreja, a gente tem que investir. E investir como? A gente tem que investir de várias formas. Podemos investir o primeiro passo, em conhecimento. A Bíblia diz que muitas vezes o povo, ele peca, ele erra, justamente por falta de conhecimento. E conhecer demais, tem um viés teológico que diz que o conhecimento, ele leva justamente a palavra de Paulo, que a letra é morta. E se você conhecer demais algo, você querer aprofundar, ter sede de conhecimento, vai chegar um ponto na qual você irá se tornar totalmente cego da fé. Tem um viés teológico, uma teologia que fala sobre isso, mas eu digo justamente o contrário, e a Bíblia fala justamente sobre isso, que a gente deve conhecer, principalmente por tanta heresia, por tanta coisa que tem sido pregada nos púlpitos das igrejas hoje. Muitas vezes a gente está aqui, com a Bíblia aberta na mão, conferindo se aquilo que o pregador está falando é bíblico ou não. Muitas vezes a gente vê que a pessoa está aqui, a gente aceita qualquer coisa como se fosse ou não. Então a gente tem que investir em conhecimento, a gente tem que questionar. Deus nos fez criaturas pensantes. Nós devemos questionar, nós devemos perceber se aquilo que tem sido pregado nas igrejas, se aquilo que tem sido falado provém de Deus ou não. E muitas vezes o que acontece é que muita teologia tem sido justamente levada a sucesso, tem crescido justamente pela falta de conhecimento do povo. O pastor estava falando sobre a escola bíblica. Muitas igrejas aboliram essa prática. Muitas igrejas têm poucas pessoas que têm o hábito de estar praticando a ida na escola bíblica. Poucas pessoas querem estudar. As pessoas querem que Deus dá bênção. Desculpem. As pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem se envolver. Não querem. Querem Deus da bênção. Querem a bênção de Deus, desculpa, mas não querem o Deus da bênção. As pessoas querem o evangelho fast food, aquele evangelho que você pede hoje e é para vir amanhã. As pessoas não têm paciência de esperar. E a espera é do Senhor. A gente vê casos na Bíblia de pessoas que esperaram anos, que até tentaram dar aquele jeitinho para tentar resolver. Mas a gente tem que entender que o conhecimento é algo bíblico. Você querer conhecer, você querer investir conhecimento naquilo que Deus te preparou para poder estar utilizando dentro do reino, não é errado você querer conhecer. Então, como você investe no seu talento, no seu dom? Através justamente do conhecimento. O próximo passo, também como você deve investir, é através da pesquisa. É interessante que a gente até falou sobre isso na escola bíblica hoje. Nunca tivemos um momento, irmãos, que é tão fácil você pesquisar, você conhecer algo. Você tem uma biblioteca inteira na palma da mão. E muitas vezes, por conta justamente dessa facilidade do conhecimento, as pessoas estão cada vez mais imbecilizadas, as pessoas estão cada vez mais ignorantes, porque julgam ter um conhecimento de algo que não conhecem, julgam ter uma visão de algo que não tem. Então, você pesquisar
Você ter a humildade, que se alguém perguntar alguma coisa dentro do texto, tirar alguma dúvida com você, se você não souber, você tem a humildade, eu não sei, mas vou pesquisar. Eu vou pesquisar e vou trazer a resposta. Nós não somos oniscientes, não sabemos tudo, apenas Deus. Então, no momento em que Deus nos prepara para poder estar na tua casa, servindo através do nosso talento, nós devemos pesquisar, nós devemos ter essa sede pelo conhecimento, por pesquisar, por crescer, não permanecer estagnados, mas para a gente poder crescer. A gente sabe que jamais aqui na terra teremos a perfeição que Cristo desejaria para nós, porque a nossa essência é pecaminosa, mas isso não impede de nós querermos ser melhores a cada dia, de nós querermos oferecer um trabalho, um serviço, um zelo ao Senhor maior. É interessante que eu vejo alguns irmãos falando, principalmente eu que sou da área da música, alguns irmãos falando, vai tocar, vai servir a Deus, é para Deus mesmo, eu posso fazer de qualquer jeito, Deus conhece a intenção do meu coração. É interessante que a gente vê, por exemplo, eu que sou músico, na área secular, quando um cantor, um artista vai preparar uma gravação de um DVD, ou preparar um grande show, ele fica semanas se preparando, semanas de ensaios, tem ensaios, às vezes no dia da apresentação, ele tem 2 a 3 ensaios antes. Por quê? Porque ele quer que tudo se torne melhor, ele quer se tornar perfeito, que aquela gravação, aquela exibição alcance o maior índice de perfeição possível. E por que nós estamos dentro da igreja, estamos servindo ao Senhor, vamos querer fazer a coisa de qualquer jeito? Por que a gente não vai querer fazer o melhor também ao Senhor? Por que a gente usa desse argumento de que Deus conhece o nosso coração, conhece a intenção do nosso coração, e não vamos querer investir, não vamos querer crescer, fazer uma coisa melhor, porque Deus merece? A gente sabe que por mais que a gente conheça, a gente leia toda a biblioteca do mundo, a gente jamais estará fazendo a Deus o que Ele merece. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa para poder a gente ficar sentado no nosso canto e não fazer nada, apenas com a justificativa de que Deus conhece o nosso coração. Isso não existe, irmão. A gente tem que zelar por crescer. A gente não pode ficar estagnado. Isso aqui tá bom, eu já sei o suficiente para poder fazer isso, fazer aquilo. Não preciso crescer. Irmãos, não vá nessa mentalidade. Isso é uma mentalidade demoníaca. O que você tem que pensar é justamente você querer crescer, não para poder se mostrar para a igreja, se mostrar para o povo, eu estou aqui, eu sou o bambambam. Não, porque Deus merece, porque Deus é Deus, porque simplesmente Ele é o nosso Senhor, e Ele não merece qualquer coisa. Olha só, irmãos, Ele tem o universo todo à sua disposição. Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. Olha que privilégio. E por justamente Ele querer nos usar, que a gente deve dispor a fazer o nosso melhor, querer crescer. E o último ponto aqui da área do investir é que você deve justamente praticar. O conhecimento teórico por si só ele é morto. A Bíblia por si só é morta. Se você ler por ler, isso aqui não vai trazer nada para você. Tanto é que dizem que um dos grupos que mais estudem a palavra de Deus é justamente os ateus. Se você ler por ler, mas se você não tiver o conhecimento, não tiver a busca, pedindo a Deus que Ele te mostre, isso aqui vai entrar para o ouvido e sair daqui. Então, você deve praticar, você deve não colocar essa palavra apenas para conhecimento próprio, mas você deve externar aquilo. E como a gente vai crescer? Justamente praticando. Como eu falei anteriormente, para você se tornar especialista, você tem que estudar. Um professor, ele não vai dar uma aula com excelência na primeira aula pós-faculdade. O médico não vai fazer uma cirurgia perfeita logo
na primeira cirurgia pós-faculdade. Então, irmãos, a perfeição, ele vem justamente com a prática. Com o tempo de prática, você vai se tornando melhor. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu estou pregando, provavelmente, os irmãos não devem ter percebido, eu tenho gaguejado falando uma palavra errada, mas eu estou aqui. Eu sei que nas próximas vezes vai ser melhor. Assim como nas primeiras vezes que eu estive aqui no louvor, tocando, cantando, desafinei, errei, mas conforme a gente vai praticando, a gente vai pegando justamente o hábito de estar familiarizado com aquilo se torna, deixa de ser algo mecânico, algo que faz medo para a gente, se tornar algo natural, algo leve. Então devemos praticar aquilo que Deus nos colocou para poder servir. O terceiro ponto é justamente como eu falei, a gente tem que colocar em ação. Não adianta você ter um talento e você usar só quando convém, ou pior, você escondê-lo, assim como fez um servo aqui na passagem que lemos um pouco. Não devemos esconder, e sim, você tem que colocar em ação, você tem que usar o seu talento, aquilo que Deus te preparou para alcançar, fortalecer o reino de Deus. Você tem que compartilhar, porque você deu um talento, você investir nele, como eu falei, você investir horas de conhecimento, de prática, mas você não colocá-lo a serviço do reino, tudo aquilo que você fez anteriormente, tudo que eu estou falando aqui antes, é jogado no lixo. É jogado no lixo. Nada adianta. Os diplomas que você vai alcançar, mestrado, pós-graduação, doutorado, se isso nada lhe servir para você trabalhar para o reino de Deus. Nós estamos aqui de passagem, a gente não deve esquecer disso. Nosso lugar não é aqui. Nós estamos apenas de passagem. Então, tudo que Deus nos coloca para fazer, a gente deve justamente colocar em prática. A gente tem que descobrir, a gente tem que investir, mas nada disso vale se a gente esconder esse talento. Porque conforme o Senhor fez, de ter pegado aquele talento, ter dado aquele 10 e ter repreendido aquele servo que pegou o talento e escondeu, assim o Senhor fará de nós. É muito sério isso. A gente tem que pegar o talento e utilizar para o reino de Deus. Porque se você é bom para você falar, usa a sua oratória a serviço do Senhor, pregando, evangelizando. Se você é bom para poder orar, se você quer trabalhar na oração,